Meus irmãos, a paz do Senhor, aos de longe ou de perto, né? A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Louvo a Deus pela oportunidade de estar nesta tarde adorando a Ele e poder juntamente contigo, meu irmão, se alegrarmos na presença do Senhor. Eu agradeço aqui ao convite, uma Cátia, uma Rita, uma Lígia, estarmos aqui adorando ao Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel Nunes, que é o motivo das nossas orações. Apenas um versículo da palavra do Senhor, está em Mateus capítulo 5, ou melhor, capítulo 1, e o versículo de número 5. São Mateus capítulo 1, e o versículo de número 5. Aos nossos músicos, fiquem à vontade, tá bom? Mateus 1,5 diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Vou ler de novo, e você grava o nome das mulheres que estão dentro deste versículo. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Gravou? O nome das duas mulheres que estão nesse versículo? Livro de Rute está entre o livro de Juízes e 1 Samuel. A história de Rute, ela acontece no finzinho do período dos juízes em Israel. E este livro traz o nome de 3 mulheres, de Rute, Orfa e Noemi. E o nome dessas 3 mulheres nos ajuda a aprender muita coisa sobre o agir de Deus em nossas vidas. Aprendemos que pelo menos 3 tipos de pessoas. Primeiro, existem aquelas que não têm nada na vida, que não são ninguém na história, mas depois de um encontro com Deus, pela sua fé em Deus, passa a ser alguém e ter uma história. Outro tipo de pessoa é que aqueles que também não são nada na vida, não têm um nome registrado na história, têm um encontro com Deus, recebe as promessas de Deus, entra na fila do tempo de Deus para receber a bênção, mas sai da fila, perde a bênção, perde a promessa. Mas nós também aprendemos que tem mais um tipo de pessoa aqui, que é aquela que, como Jó, é alguém na vida, tem um nome, mas na prova perde tudo, mas se mantém fiel na prova, e depois da prova, recebe muito mais do que tinha. Entenderam? 3 tipos de pessoas aqui. Então no livro de Rute, você não vai encontrar escrito a palavra Deus, mas desde as primeiras linhas do livro de Rute, as últimas linhas do livro de Rute, você vai ver Deus trabalhando em toda a história de Rute. Por isso eu preciso te dizer, por mais que você não vê Deus como você gostaria, por mais que o céu esteja fechado para você, por mais que os nevoeiros te encobrem a tua visão de Deus, por mais que você não consiga ver o sol, não significa que o sol não está lá e não está brilhando, não significa que Deus não está lá e está agindo na história. Você sabe por que isso acontece? Porque Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Rute capítulo 1, versículo 2. Noemi era alguém que era e
que tinha era hebreia, de sangue, fazia parte do povo escolhido de Deus. Ela tinha a bênção de Abraão sobre ela, casada com Elimeleque. Eles eram donos de terra na região de Belém. Belém significa casa do pão, ou lugar de provisão, né? Eles tinham uma vida boa naquela região de Judá. O que mais Noemi poderia querer na vida? Por nascimento, fazia parte do povo escolhido de Deus. Agora escute, além do mais, ela pertencia à tribo de Judá. Tribo de Judá, que tinha a promessa que dessa tribo viria o rei para Israel. Quando Jacó, no final da sua vida, ele vai abençoar os seus filhos, lá em Gênesis 49:10, ele olha para Judá e profetiza: o cetro, quer dizer o poder e a autoridade de rei, não se arredará da casa de Judá. Era essa a tribo que Noemi pertencia. O que mais Noemi poderia querer? Será que eu falo a alguém nesta tarde que já disse isso? Está tudo tão bom na minha vida, o que mais eu posso querer? Apenas vou aguardar o cumprir das promessas de Deus em minha vida. O que mais eu poderia querer? Santa de Deus, escute bem isso aqui. Se você tem promessa de Deus, não é você quem quer, não é você quem faz teu caminho, é Deus quem quer, e Ele que faz a tua rota e o caminho que você vai seguir. Enquanto Noemi está lá na terra que mana leite e mel, lá em Belém, ela fica grávida, tem um filho por nome de Malom, fica grávida de novo, a terra é boa, tem um segundo filho, Quilion. E o que mais uma mãe poderia querer para os seus filhos? Nasce no povo escolhido de Deus, dentro da tribo de Judá. Agora, ela está num povo cheio de promessas, e que agora é só desfrutar dessas promessas do Senhor. Mas enquanto Noemi, naquele momento, está em berço esplêndido, longe desta terra, distante dali, lá na terra de Moabe, nascem duas meninas, uma por nome de Orfa e outra por nome de Ruth. Elas são chamadas de Moabitas, porque Gênesis 19, do 30 ao 38, diz que os Moabitas descendiam de Moabe, Moabe que foi filho de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Então essas meninas aqui, elas não são e não têm, elas não são do povo escolhido de Deus, e não têm a bênção de Deus, ou de Abraão sobre as suas vidas, nem ela e nem a sua descendência. Pelo contrário, Orfa e Noemi fazem parte de um povo reprovado por Deus, porque os moabitas são idólatras, eles tinham vários deuses, Baal, Peor, Astarte, era um povo que praticava o sacrifício de pessoas, e esse povo de moabita já tinha oprimido a Israel. Orfa e Ruth nasce no meio deste povo, um povo reprovado por Deus. Qual era a expectativa de vida de Orfa e de Ruth? Provavelmente elas viveriam como muitas mulheres da sua época, que talvez nem sequer seria contada na estatística do seu povo, e assim passaria pela vida. Mas, no entanto, por vezes, Deus toma alguém que não tem, Deus toma alguém que não é, Deus toma alguém que não tem promessa, que é sem berço, que é sem história, e traz para dentro da sua história, para dentro do seu projeto, dá um nome para essa pessoa e coloca ela na história. Qual era a expectativa de vida dessas meninas? Talvez você se identifica com Orfa e se identifica com Ruth e fala: eu sou como essas meninas.
Eu nasci numa casa idólatra, longe de Deus, longe das promessas de Deus, numa família destruída pelo alcoolismo. Eu nasci numa casa destruída pelas drogas, cheia de contenda. Eu desconheço que existe um Deus que me ama e que tem um plano de salvação para mim. Vou abrir aqui um parênteses. Você que é mulher de Deus, santa do Senhor, ouve isso aqui. Você que tem sonhos para com a obra do Senhor e queria poder fazer muito mais do que faz, sabe que tem um chamado de Deus, mas no momento parece estar esquecida na terra de Moabe, no anonimato sem nome, mas continua orando e servindo a Deus. Acalma o teu coração, missionário. Em meio às milhares de mulheres moabitas, Deus viu Ruth. Deus não perde ninguém de vista. Alguém de Belém vai te buscar. Orfa e Ruth, longe de Belém, longe da casa do pão. Agora uma coisa, ninguém poderia imaginar que lá na casa do pão iria faltar pão. Um povo cheio de promessa que desfrutava dos cuidados de Deus, mas houve um momento que em Belém veio instabilidade política, problemas econômicos e a fome chegou. Olha o que eu disse: problemas econômicos, instabilidade. Estamos no meio de uma... E essa situação tem chegado em muitas casas. Cuidado tomar ações como a de Elimeleque. Cuidado, você está na casa do pão e Deus pode te alcançar hoje. Mas Elimeleque toma uma decisão. Pega a sua família e vai perambular pela terra de Moabe para fugir de circunstâncias difíceis. Tentar escapar de situações difíceis, irmãos, é muito perigoso. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Agora uma coisa é certa: Deus sempre agirá de modo a compensar os erros que porventura a gente comete nessa vida. Vou repetir: Deus sempre agirá de modo a compensar os erros que porventura a gente comete nesta vida. Por quê? Porque Ele te ama. Eles chegam em Moabe, não passa muito tempo, Elimeleque morre. Os filhos de Noemi, agora Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa. Desobedeceram a Deus. Era proibido casamento com pessoas de fora de Israel. Mas para Noemi parece um alívio da sua viuvez, que agora ela espera vir os netos, os netos dos filhos de Malom e de Quilion. E eu pergunto para ti: o que poderia ser emocionalmente mais devastador para uma mulher do que, além da viuvez, experimentar agora a morte dos teus dois únicos filhos? Morte dos filhos e pobreza severa em Moabe. Agrava-se mais porque ela está distante da sua parentela, longe da sua terra, não tem ninguém para consolar, não tem ninguém para ajudar. É Noemi, Deus e duas noras moabitas. Qualquer perda dessa seria avassaladora o suficiente para derrubar qualquer um de nós. Assim como tem muitas famílias nesta pandemia sendo destruídas, em aflição. Existe situação que é ponto final para aquele que não tem Deus, mas para Noemi, que serve a Deus,
de ponto final, Deus faz vírgula, para que a história continue. Sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. E pelo texto a gente vai perceber que Noemi entra numa profunda depressão. Tudo que lhe restou é a pobreza e a saudade da sua terra. Mas ela ouviu falar que lá em Belém, a terra do pão, Deus tinha ajudado o seu povo, e lá voltou a ter pão. Dilacerada na alma, sem esposo, sem filhos, ela resolve voltar para Belém. Mas Belém é depois do Mar Morto, fica a 300 quilômetros da terra onde ela está, mais ou menos como daqui lá para Sousa, depois de Pombal. E elas saem às 3, Noemi, Ruth e Orfa. Mas logo na saída do caminho, Noemi entende que é injusto levar Orfa e Ruth com ela para sofrerem, porque nem ela mesma sabia o que iria acontecer com ela. E no capítulo 1, versículo 8, ela fala para essas meninas: olha, visto que vocês foram muito boas comigo, para com os meus filhos, voltem para as suas casas, vocês ainda são jovens. Na condição de Noemi, Noemi tem uma palavra de bênção para essas meninas, e diz para ela no versículo 9: olha, que o Senhor permita que vocês se casem de novo, e cada uma de vocês tenha um lar, tenha uma casa, e sigam as suas vidas. Ela dá um beijo em Ruth, dá um beijo em Orfa e despede delas. Mas ali na beira da estrada, a Bíblia diz que as meninas levantam uma voz alta de choro e diz: Noemi, nós não vamos te deixar, nós não vamos te largar, nós vamos com você. E Noemi insiste com as meninas, com quem dizendo assim: deixa que eu vá sozinha, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ela fala: filhas, voltem, eu já sou velha, eu não poderia casar de novo para que eu tenha filho, e vocês esperem crescer para que se case com vocês, de jeito nenhum. Para mim é muito triste ver vocês sofrendo junto comigo. A mão do Senhor é contra mim, não contra vocês. Voltem. E diz a Bíblia que elas voltam a chorar em voz alta. Tu consegue ver essa cena? Tu imagina a tristeza que estava naquele lugar, naquele momento, entre essas 3 mulheres. E Deus lá do céu, em silêncio, mas trabalhando, em silêncio, mas trabalhando, porque Ele nunca para de trabalhar para os que nele esperam. E o versículo 14 diz que Orfa, uma delas, deu um beijo de despedida em Ruth e voltou. Ou deu um beijo de despedida em Noemi, na sua sogra, e voltou. Mas diz que Ruth se apegou a Noemi. Orfa é o símbolo daquela que não é e não tem. Não era judia e não tinha a promessa de Deus, mas teve um encontro com o Deus de toda a bênção. Entrou na fila da promessa do tempo de Deus, mas voltou, desviou-se do caminho. Você está na fila do tempo de Deus, tenha paciência, espera o tempo de Deus para você. Agora Noemi insiste com Ruth: Ruth, volta, veja sua concunhada, volte para o seu povo, para os seus deuses, volte com ela. Mas Ruth aqui representa aquela pessoa que não tem nada na vida, mas depois de um encontro verdadeiro com Deus,
toma a decisão de ser fiel a Deus e seguir a Deus até o fim. Qual é a tua decisão de Orfa ou de Ruth? Hoje você está entre voltar ou continuar pela fé, sem saber o que vai acontecer à frente, a uma terra desconhecida, ser estrangeiro em Belém, mas vai porque confia no Deus de Israel. Ruth olha bem para Noemi e fala assim: Noemi, eu tenho um negócio para te dizer, escute bem, verso 16, não instes, ou não insista comigo que te deixe, e não acompanhe mais, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Esse é o tipo de fé que o Senhor espera encontrar em você e em mim. Você que não é do meio, que não teve um berço cristão, mas tem a fé de Ruth, a fé da mulher cananeia de Mateus 15, quando repreendida, ela olha para o Senhor e disse: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo assim: Senhor, eu sei que eu não nasci judia, eu sei que eu não sou filha da promessa, mas olha para mim. E Deus olha para ela, o Senhor Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E diz que a filha dela daquele instante em diante ficou curada. Esta é a fé que o Senhor espera encontrar em nós. Noemi, não insista, porque onde quer que tu fores eu vou, aonde quer que tu pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth abandonou sua casa, seus pais, seu povo, abandonou seus costumes, sua terra natal, abandonou os deuses de Moabe para servir o Deus de Israel, e pela fé começar uma nova vida como estrangeira lá em Belém. Então agora é Ruth e Noemi abrem caminho para Belém, passo a passo debaixo do sol. Sobe morro, desce morro, vem poeira, vem dia, vai noite, porque no mínimo a pé seriam 10 dias de viagem, mas elas estão juntas. Creio que com muitas lágrimas, mas chegaram em Belém. E quando elas chegam em Belém, diz que houve um alvoroço na cidade. As amigas de Noemi, de início não reconhecem Noemi, mas Noemi fala quem é. E Noemi vai dizer às suas amigas assim no verso 20: olha, não me chamem mais de Noemi, que quer dizer a feliz, me chamem agora de Mara, a amargurada. Quando saí daqui eu tinha tudo, tinha esposo, tinha marido, tinha uma família, mas o Senhor me fez voltar aqui sem nada, então não me chame mais de feliz. Tenho certeza que você não está passando pela mesma situação de Noemi, mas o mesmo Deus de Noemi é o teu Deus. No último culto de doutrina desta segunda-feira, pastor Daniel, ao começar a ministração, ele disse uma frase e eu guardei, que ele disse assim: o Deus que coloca na prova é o mesmo Deus que tira da prova. O mesmo Deus que coloca na prova é o mesmo que tira da prova. Então não se esqueça que Deus está encarregado do seu processo de recuperação. É Deus que está encarregado dele. Quero voltar um pouquinho aqui na história de Israel. Quando o povo de Israel acaba de entrar à terra prometida, logo à frente está a cidade de Jericó. E lá dentro de Jericó, Deus olha lá
E Deus encontra uma mulher por nome de Raabe, que apesar da sua vida, quando ela ouviu falar do Deus de Israel, pelas bocas dos espias de Josué, ela logo creu no Deus de Israel. O destino de Raabe seria morrer na queda dos muros da cidade de Jericó, porque ela não fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido. Ela não tinha as promessas de Abraão sobre a sua vida, mas porque ela creu, Deus se agradou de Raabe, e pela fé de Raabe, Deus fez de Raabe e sua família parte do seu povo. Lá dentro do povo de Deus, Deus preparou um casamento para Raabe. Raabe se casou com Salmão, lá da tribo de Judá. Eles tiveram filhos. Agora veja você, sabe onde eles moravam? Nas terras de Belém de Judá. Você observa Deus agindo na história, ouça bem isso aqui. Enquanto Ruth perdia o seu esposo Malom lá na terra de Moabe, lá na terra do pão, lugar de provisão, Deus estava provendo um marido para Ruth. O nome desse menino nasceu era Boaz. Ele era sobrinho de Ruth ou de Noemi. Escute bem, Deus estava provendo para Ruth um esposo por nome de Boaz. Era sobrinho de Noemi. E você sabe de quem Boaz era filho? Raabe, a mulher de Jericó. Não era filha da promessa, assim como Ruth não era filha da promessa. Mas no entanto, por vezes Deus toma alguém que não tem, sem promessa, sem berço, sem história, e traz para dentro da sua história, do seu projeto, lhe dá um nome e coloca na sua história. Ruth é guiada por Deus agora aos campos de Boaz. Ela vai lá para colher os poucos frutos das sobras das colheitas da terra, para ela ter o que comer junto com Noemi. Mas elas não tinham consciência, como eu e você às vezes não tem, que o governo de Deus é total e sobre todas as coisas. Enquanto ela trabalha colhendo as sobras dos frutos da terra, Boaz vê ela. Eles se encontram. Boaz se casa com Ruth. Agora Raabe de Jericó é sogra de Ruth, a moabita. Você entendeu isso aqui? Agora Raabe, mãe de Boaz, é sogra de Ruth, a moabita. O tempo passou e Deus deu um filho para Ruth, e ela colocou o nome no seu filho de Obed. E por adoção, Noemi, que perdeu esposo e filhos, agora é avó. Dá para entender um negócio desse, como Deus trabalha? As mulheres da cidade perceberam que Noemi agora era avó, e elas vão lá e dizem assim a Noemi no verso 4:14, dizendo: Deus seja louvado, Noemi, que lhe deu um neto para cuidar de você na sua velhice, que esse neto venha a ser famoso em Israel. E diz que Noemi, com consentimento de Ruth, toma o menino no colo, e ela foi que ajudou a Ruth criar Obed. É Deus trabalhando na história ou não? Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Mas a história não termina aqui. Obed cresceu, se casou, constituiu família, e lá nasce o primeiro filho, e ele coloca o nome desse filho de Jessé. Morando nos campos dos arredores de Belém,
Jessé se casa, constitui família. Agora, Ruth tem um neto por nome de Jessé. Olha aí, uma podia ser avó, agora tem um bisneto. O bisneto se chama Jessé. E Jessé constituiu família. E dentre os seus filhos, ele teve um que pastoreava ovelhas lá nos campos dos arredores de Belém. Um filho que pastor de ovelhas. Até que um dia Deus diz assim ao profeta Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, que dentre dos teus filhos eu tenho me provido de um rei. Davi, só para você saber, no tempo que Davi foi rei, Moabe, a terra de Ruth, esteve sob o comando de Davi. Deus tirou uma moabita para fazer dela tataravó de rei. Dá para entender um negócio desse? E Deus não para aí, Deus continua trabalhando na história. Passam-se 14 gerações, 1000 anos depois se vai. Numa madrugada, numa cidadezinha por nome de Nazaré, mais ou menos 150 quilômetros de Belém. Naquela madrugada, lá está um homem angustiado. Estava noivo, prestes a se casar. E de repente a noiva aparece grávida. E nessa madrugada ele estava cogitando a ideia, estava aceitando a ideia de abandonar aquela menina. E Deus manda um anjo ir lá falar com esse moço por nome de José. E fala assim: José, filho de Davi. José, descendente da casa de Davi, da casa de Jessé, filho de Obed, nascido de Ruth a Moabita, com Boaz, que era nascido de Raabe, lá de Jericó. José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Agora, José e Maria só subiram a sua cidade natal para um recenseamento. Qual era a cidade natal? Belém. E lá nos arredores de Belém, nos campos dessa pequena cidadezinha, onde um dia Noemi saiu para ir para Moabe, mas voltou. De onde um dia que Ruth, que foi a juntar as sobras da colheita, encontrou Boaz. Nesses mesmos campos onde Deus tirou um pastor de ovelha e fez dele um rei para Israel. Foi nesses mesmos arredores de Belém que Jesus nasceu. E nesta noite que Jesus nasceu, os anjos descem e comunicam aos pastores que ali estavam: anjos do Senhor descem ao redor de Belém para adorar o Messias. Deus tinha um negócio com os arredores de Belém. Não é coisa boa sair da terra do pão, da terra do Deus proverá. Se hoje você conhece Ruth, a Moabita, é por causa de Jesus.
Não foi ela que entrou para a história, mas foi Jesus que entrou na história de Ruth, e por isso ela foi contada dentro da tribo de Judá, da linhagem do Senhor Jesus Cristo, e foi bisavó do rei Davi. Deus honrou a fé de Ruth quando ela disse: não insista comigo, Noemi, eu não vou te deixar, porque onde quer que tu fores eu vou, onde quer que tu ires eu também irei, onde tu pousares eu pousarei, aonde tu passares a noite eu passarei, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e de modo a compensar as aflições aqui desta vida. Espere do Senhor, não aflige a vossa alma. Nós cantamos agora há pouco: porque te abate, ó minha alma, porque te comoves. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. É tempo de esperar com paciência no Senhor. Termino aqui essa palavra lendo Mateus capítulo 1, versículo 5, que diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e de Obed gerou Jessé, Jessé gerou a rei Davi. Verso 16: gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se você recebe esta palavra comigo, diga amém. E eu vou orar por você, como aí você está no seu lar, agora, nesse instante. E o Senhor Jesus vai te abençoar aí. Querido Deus, glorioso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu falei com pessoas nesse instante, ó Pai, que estão passando pelas aflições de Noemi. Talvez estão passando por aflições como a de Ruth. Ou Senhor, então numa decisão como a de órfão, e não sabe, Senhor, qual o caminho seguir. Ó Pai, pelo teu glorioso Espírito Santo, pelas tuas bondades e tuas misericórdias, Senhor, eu sei que tu trabalha por aqueles que nele esperam. Ó Senhor, assim, ó Deus, eu lhe peço, acrescenta a fé, Senhor, daqueles que precisam. Age com resgate, Senhor, nesse instante para aqueles que necessitam. Aonde tem um coração dilacerado, Senhor, pelas aflições, que o teu bálsamo do teu Espírito Santo venha sobre esta vida agora, com uma ação poderosa do teu Espírito Santo, trazendo renovo, trazendo novo fôlego de vida, trazendo uma nova esperança, trazendo novas perspectivas. Oh Deus, tu trabalha na nossa história, tu trabalha na nossa vida, de modo que nós não vemos, mas o futuro a ti pertence. E eu coloco, Senhor, a minha vida, a vida do meu irmão, a nossa vida agora, mais uma vez diante de ti, e esperamos em ti, como Ruth é a nossa palavra, ó Deus. Ó Deus, esperaremos no Senhor, ainda que pareça, Senhor, que as nuvens vêm, que se passam, que são escuras, mas eu sei, Senhor, que elas vêm. O vento do teu Espírito hoje sopra, e as nuvens se vêm, e é o renovo do teu Espírito Santo, a graça do teu Espírito Santo chega, o renovo espiritual chega, a nova esperança chega, e uma nova história começa a ser reescrita pelo poder, na autoridade do teu nome. É assim que eu creio, no nome de Jesus Cristo, Pai, e é assim que eu creio, no nome de Jesus Cristo. Receba a bênção para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus.